Povo de Deus, temos aqui no Salmo 2 um texto conhecido classicamente, né, como um salmo messiânico, né? O título aqui na minha Bíblia, Plenitude, o reinado do ungido de Deus. Nós temos aqui uma realidade entre o povo pagão, né, os gentios, e o povo de Israel, ou lá na sua origem, a relação aqui é entre o rei de Israel e o seu povo, né, povo de Deus, e os gentios, que teimavam em enfrentar o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse El Shaddai que mostrou que é El Shaddai lá no Egito, né? E depois do Egito, da libertação do Egito, ele veio devastando as nações, todos aqueles que se colocaram no caminho dele, né? E sendo um salmo messiânico, os estudiosos projetam e entendem que isso fala também do ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Naquela época, o ungido era o rei, é isso? E tinha os profetas e tinha os sacerdotes. O rei tratava da guerra, o profeta tratava da vida espiritual geral da nação. O sacerdote estava mais vinculado ao templo, trabalhava a questão espiritual mais vinculado ao templo, né? O profeta já era a nação toda e o rei com relação à guerra. Todos trabalhando para o Senhor. Então, versículo primeiro, por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido aqui, no caso, originalmente, como falei, é o rei de Israel. E profeticamente, o ungido é o Senhor Jesus. É uma piada, né? E olha que esses pagãos, esses gentios fazem no versículo 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E aí, então, no caso, ah, é uma piada isso, né? Versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Percebe? Esse comportamento dos pagãos, achando que podem se levantar contra o ungido do Senhor, contra o povo de Deus, isso é uma piada. Da mesma forma, alguém achar que pode fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor, no sentido profético de Jesus. Porque tudo que aconteceu com Jesus, na verdade, era planejamento. Lembre-se que quando Jesus foi preso e Pedro foi cortar a orelha do homem, na verdade, entendemos que ele mirou o pescoço e errou o pescoço e acabou cortando só a orelha. O Jesus falou com ele: rapaz, se eu quisesse agora, eu chamava aqui milhares de anjos e resolvia o problema. Na sua interrogação diante de Pilatos, ele falou: Pilatos, nenhum poder lhe seria dado, nenhum poder você teria se do alto não fosse lhe dado. Entendeu? E o Pilatos achava que, ó, eu posso te livrar, cara. Você tá quieto aí, não fala nada. Eu falei: se você pode me livrar? Aí, o mesmo contexto, ri-se dele. Isso é uma piada, rapaz. Você que pode te livrar nada. Você está enganado. Tudo que está acontecendo aqui é projeto. Isso aqui não é acidente, não, rapaz, né? Então, tanto lá do Velho Testamento, na origem, quanto no sentido profético, há aí um domínio total, né? E aqui o texto, versículo 4, profeticamente, segundo temos esse entendimento profético, ele retrata aqui um Deus de humor, um Deus que ri, né? Retrata aqui um Deus como achando graça disso aí. Isso é uma piada, isso aí. E continua: na sua ira, seu tempo lhe dá as de falar, e no seu furor os confundirá. É. Nós já aprendemos que, como forma de castigo, Deus ele pode trazer confusão a uma pessoa, a uma igreja, a uma nação, né? Ele trouxe confusão lá na Torre de Babel, era propósito, era uma forma de castigo. Já em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele trouxe a solução da confusão, porque ninguém entendia nada, ele foi lá e resolveu o problema.
através do dom de línguas, ali no caso idiomas, no Atos capítulo 2, não é isso? Então ele trabalha resolvendo, trazendo harmonia, e também trabalha como forma de castigo confusão. Confusão também faz parte da ferramenta de Deus como forma de castigo, né? E nós achamos que confusão é só coisa do inimigo. Não, Deus pode usar a confusão castigando o seu povo. Ele vai confundir a mente. O pessoal vai pensar que é uma coisa e é outra. O pessoal vai pensar que o projeto está tudo certinho, tudo amarradinho, que vai dar aquilo que planejou, mas na verdade dá outro. Foi tudo confundido, uma mente confusa. Percebe? Versículo 6: Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte de Israel. Palavra de Deus, né? Ele constituiu o rei dele lá no povo de Israel, lá no passado. E profeticamente ele constituiu Jesus Cristo, né? E mais profeticamente ainda, ampliando mais a visão ainda, ele constitui seus líderes. E ele também corrige os seus líderes. Percebe? Né? Versículo 7: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Versículo 8: E as extremidades da terra por tua possessão. Tá vendo? Aqui nós temos uma visão missionária. O povo de Israel teve dificuldade de entender. Desde o Velho Testamento já existiam palavras onde Deus ele constituiu um povo único dele. Mas no projeto final do filme, no filme que ele fez, eu sempre falo com a igreja que a Bíblia é o filme de Deus. A história de todos os tempos é a escrita de Deus. Deus escreveu esse filme. E ele tem começo, meio e fim nesse filme. Percebe? E aí, no filme dizia que as nações seriam alcançadas. E o povo de Israel teve dificuldade de entender isso. E lá no Novo Testamento ele vai dizer: portanto, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, começa com um grupo específico, mas depois amplia-se para que todos possam ser alcançados. Há quem diga que na visita de Jesus aos mortos, depois da sua ressurreição, ele vai pregar aos espíritos em cativo, justamente para abarcar essas nações todas. Todos os mortos são levados ao evangelho no sentido da proclamação de um evangelho a todos. E assim entendem alguns estudiosos, né, nesse texto tão polêmico, tão complicado, que dá pano para manga na ressurreição de Jesus e na sua visita aos mortos, né? Esse rei, esse Jesus, ele precisa ser conhecido de todos. O evangelho proclamado a todos. Mas observe que esse evangelho, ele sempre foi proclamado lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento. E a plenitude dele acontece no Novo Testamento. Então é essa plenitude que é anunciada. Não é que essas pessoas que Jesus vai procurar e conhece esse evangelho por meio dele, está conhecendo do nada. É ali uma confirmação daquilo que já estava escrito desde tempos remotos. Percebe? E que todos tiveram a oportunidade de conhecer e de se posicionar favoravelmente. Israel conheceu direto e indiretamente e teve todas as condições de entender que foi proclamado, mas rejeitou. Rejeitou. E aí depois vai ser comprovado que está escrito lá nos Salmos, está escrito lá nos profetas, está escrito na lei. Jesus Cristo falou que a lei falava dele. Jesus Cristo falou que Moisés falou dele. E judeu é versado na palavra. Não haverá desculpa nem para o povo do Antigo Testamento, nem para o Novo. Eu não sabia. Sabia sim que foi proclamado de maneira aberta, foi proclamado de maneira profética, tanto para os sábios quanto para os simples. A mensagem foi proclamada. E você foi rebelde. E a rebeldia será corrigida. Ok? Então pede-me, versículo 8,
e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Israel, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então, ó, deixai-vos advertir, não seja rebelde. Isso serve para o povo de Israel. Isso serviu em uma questão profética com relação a Jesus. E serve para os dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, se deixa divertir. A palavra de Deus tem te indicado. A palavra de Deus tem sinalizado os pontos que você precisa abandonar. Aquilo que você precisa crescer. A palavra de Deus tem colocado aqui que você precisa abandonar a sua rebeldia, porque a tua consciência já lhe indica, acusa as falhas, e você não está nem, tá, pelo menos, nem tentando, porque enquanto você estiver lutando, tentando, você pode cair e levantar quantas vezes for necessária, mas na medida que você já se entrega, você fica relaxado, você ainda não se esforça, aí já começa a complicar. Naquele contexto lá do Velho Testamento e do Novo Testamento, o povo foi rebelde de forma declarada, né? Hoje, as pessoas, ainda há muitos rebeldes. Há muitas pessoas hoje no nosso povo trabalhando para acabar com o povo de Deus, acabar com a igreja evangélica, acabar com a Bíblia, a palavra de Deus. Zombam de Deus. Hoje, de vez em quando, na rede social, vemos pessoas zombando de Deus, fazendo piada com o evangelho. É isso? E aí, o versículo 4 ainda se aplica os dias de hoje. Ri-se aquele que habita nos céus. Ele ri, ele zomba deles. Eu sou maluco. Nécio. Disse o Nécio em seu coração: não há Deus. Né? Uma piada, esse comportamento. Então há uma advertência aqui para as nações do Velho Testamento. Há uma advertência aqui para os reis e a nação do Novo Testamento. E essa advertência chega até nós, para todos os povos, para os reis e para nós individualmente. Submetei, obedecei, não seja rebelde. Ó, servir ao Senhor com temor. Né? O temor é o princípio da sabedoria. Né? Alegrai-vos nele. A alegria nele. Você tem alegria nele. Nós sempre falamos isso. O que você precisa na vida, você tem nele. Tudo que você tem no mundo é sobremesa. Mas a comida básica você tem no Rei de Israel, nos seus princípios, na sua lei, no prazer da lei dele. O mundo que jaz no maligno, a todo tempo, tem buscado incutir na mente das pessoas, principalmente na mente dos jovens, adolescentes, eles buscarem alegria em outros lugares, passando uma ideia que se não buscar alegria em outros lugares, não vão ser completos, não vão ter paz. Passa a ideia de dependência dessas coisas criadas no mundo, como se precisássemos dela. Não. São tudo ferramentas, tudo coisas que podem ser usadas, mas com domínio. Agora, quando essas coisas dominam o coração, já era. Por isso a palavra de Deus fala sempre: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Aquele que se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não é para amar, é para possuir, é para usar, é para dominar. Quando usamos, quando dominamos, é um bem para nós. Podemos usufruir desses benefícios todo dia do mundo, desde que eles continuem na posição que eles são. Ferramentas, objetos. Agora, se deixarmos entrar no nosso coração, eles passam a dominar nosso coração, essas coisas passam a ser o nosso prazer, o nosso domínio, dominam a nós, e aí entramos no laço do inimigo do mundo que já não valeu. A nossa alegria é no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, diz Paulo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Teme a esse Senhor. E o temor tem relação com o quê? Tem relação com nossa intimidade tão forte com Deus,
a ponto de qualquer coisa que mexer com ele, ferir a ele, fere a nós. É a mesma relação de pai para com filho. É a mesma relação da mãe para com o filho. Se mexer com o filho pode estar errado. A mãe vai sentir. Se agradar o filho, agrada ao pai. Se agradar a filha, agrada a mãe. Quer adoçar a boca da mãe, dê doce para o seu filho. Não? Então, essa relação tão íntima acaba provocando no coração dos pais, da mãe principalmente, aquele sentimento de que o bem do filho é o bem dela. Quando nós entramos em uma intimidade com o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa alegria. E há temor em nossos corações, no sentido de que nós não queremos que o nosso pai sinta dor, porque a dor do nosso pai é a nossa dor. Logo, eu tenho temor de provocar dor nele, porque a dor dele é a minha dor. Percebe? Isso é muito interessante. Encerrando, beijai o filho para que se não irrite. No caso, a ideia de beijar aqui, segundo a nota de rodapé da Bíblia Plenitude, o beijo é um sinal de submissão. Logo, o sentido aqui é prestar homenagem. Então, submete. Né? Antigamente, quando os conquistados da guerra eram dominados, no caso conquistados, eles beijavam os pés de quem os dominava. Então, é a ideia de submissão. Ao invés de ser rebelde, ao invés de se inflamar contra o Deus de Israel, beijai-o, submeta a ele. Essa é a palavra, ok? E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Né? Em quem você tem se refugiado? Né? Em quem? Na sua confiança financeira, na sua profissão, naquela pessoa que você conhece, que sempre que você precisa, você busca ela e ela te ajuda. Ela é o teu refúgio, né? É o teu parente, aquela pessoa que tem estabilidade financeira, que sempre te ajuda. Ela é o teu refúgio, é mesmo? Você deveria estar entendendo que ela é ferramenta, não o teu refúgio. Porque o teu refúgio é o Senhor. Eleva meus olhos para os montes, já me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pense em todas estas coisas e que Deus nos abençoe.